Deixa ela aberta aí nesse texto também, e a gente vai conversar. Atos capítulo 2, nós temos trabalhado no texto de Atos capítulo 2, de 42 a 47, já há 2 domingos atrás. Este é o terceiro domingo que a gente está trabalhando em cima desse texto tão importante, de Atos, que nós lembramos que essa porção do texto sagrado é de uma narrativa descritiva. Lucas, ele muda um pouco de uma narrativa histórica, contando o que estava acontecendo na igreja, desde o início do capítulo 2, o Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, e quando chega no 42, ele muda o seu estilo e inicia um texto que a gente diz, eu digo que é uma narrativa descritiva, quando ele pinta um quadro da igreja do Novo Testamento, como é que estava a situação da igreja, o que ela estava fazendo, o que estava acontecendo, e ele dá essas informações de todo o contexto da igreja de Jerusalém ali, depois de um certo tempo. Não dá para ter certeza de quanto tempo depois do Pentecostes aconteceu, com certeza algumas semanas ou questões de meses já tinham passado do Pentecostes, e a igreja já estava funcionando, o povo já estava se movimentando. Então, nós trabalhamos com os primeiros versos, 42 e 43, há 2 domingos atrás, o 44 e 45 no domingo passado, e hoje eu quero conversar com você um pouco em cima dos versos 46 e 47. Deixa ele projetado aí, 46 e o 47, porque a gente vai conversar em cima desse texto, e convido você a vir comigo. Antes, por favor, abaixe a sua cabeça um pouco mais e ore comigo. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse texto sagrado tão importante, e te agradecemos que o teu Espírito tenha inspirado Lucas para escrever algo tão poderoso, e nós temos o Senhor conosco, o Senhor Espírito Santo, que inspirou Lucas, que escreveu esse texto, e esse texto tem sido uma base doutrinária, uma base da igreja por 2000 anos. Então, o Senhor Espírito Santo tem liberdade conosco neste momento de ministrar ao nosso coração valores, verdades que o Senhor quer que sejam vivenciadas hoje. As verdades que foram vivenciadas na igreja de 2000 anos atrás, mas que estas mesmas verdades, do jeito que o Senhor quer, sejam instigadas no nosso coração, alertadas à nossa mente, dá-nos entendimento, iluminação da Tua revelação, para podermos entender, discernir e também aplicar essas verdades na nossa vida. Ó Deus, que não seja apenas um texto informativo, mas que o texto sagrado, pelo Teu poder, possa tocar em nosso coração e alertar o nosso coração a respeito de bênçãos que o Senhor libera no contexto da igreja, alertar o nosso coração sobre coisas que precisamos mudar, disciplinas que precisamos pôr em prática, coisas que devemos passar a fazer ou outras que devemos deixar de fazer. Que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós com toda a liberdade, e em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado, e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. O texto de Atos 2, 46 e 47 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém?
vamos ter observar algumas curiosidades aqui. Eu vou ler esses 2 versos em outras versões. Então, vai acompanhando para você perceber algumas pequenas mudanças de palavras, mas todas elas concorrendo com a mesma ideia e o mesmo espírito do texto sagrado. A NVT, a nova versão transformadora, diz assim. Posso seguir? Beleza? Diz assim: adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ok? Vou ler a nova versão em português corrente, uma outra versão que a gente tem aqui, e o texto da BNPC diz assim: reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Amém? Legal, né? Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Ok? A Bíblia Viva diz assim: regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. A cidade inteira tinha simpatia por eles, e cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Não é legal? Cada versão parece que faz brilhar o texto de uma forma diferente, mas todas belas. Eu volto para a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, e a partir dessa versão, que eu gosto de trabalhar nessa versão, eu vou dar seguimento e passear com você em algumas palavras que eu acho que são importantes nesse texto para a gente aprofundar e entender um pouquinho melhor. A versão da Revista Atualizada: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ok? A primeira palavra que eu destaco aqui, no verso 46, é a palavra perseveravam, né? E essa palavra, eu quero falar um pouco dela, e ela é uma palavra muito interessante. Na língua original, ela tem 2 raízes, e ela tem a ideia de perseverança. A palavra é perseverança, mas ela tem a ideia de um esforço contínuo, de um esforço determinado por um propósito. Só uma das raízes que compõe a palavra que está aqui no original, já bastava para querer dizer
perseverança. Eles estavam perseverantes, aí se esforçando para realizar alguma coisa. Mas o Lucas acrescentou uma palavrinha nela e ela continuou com a ideia de perseverança, só que a ideia de perseverar, ela aumentou, ela enriqueceu. Ela disse o seguinte, essa palavra está dizendo o seguinte: o povo lá que se reunia diariamente para cultuar, não apenas se esforçavam para estarem juntos cultuando, estarem juntos adorando, ou ensinando, ou aprendendo com os apóstolos. Eles tinham um propósito, todos eles comungavam de um único propósito. Eles se juntavam intencionalmente, se juntavam com intenção de experimentarem, junto com todo o grupo de discípulos, uma presença de Deus, a aprendizagem, o conhecimento do Senhor, a inspiração, a revelação da parte do Espírito Santo, e eles se reuniam com um propósito específico, um propósito claro no coração de cada uma das pessoas, de fazerem parte de algo grande, fazerem parte da obra de Deus, fazerem parte desse mover do Espírito Santo. Então, todos quando se reuniam, não apenas iam e se esforçavam para ir, todos tinham o mesmo alvo, tinham o mesmo propósito, e assim eles se juntavam. Tinha esforço sim, não era por nada, não era automático que esses ajuntamentos aconteciam. Os discípulos de Cristo, eles tinham um compromisso forte, um compromisso muito determinado de estarem juntos com outros discípulos, porque nesse ajuntamento desses discípulos sempre acontecia manifestação de poder, sempre acontecia milagres, sempre acontecia transformação, sempre acontecia um mover de poder, um mover do Espírito Santo, que carregava e abençoava todo mundo que estava lá. E o ambiente era carregado, era saturado de fé, era saturado de uma presença, era saturado de uma expectativa. Amém, gente? Nós começamos o culto hoje falando sobre isso. Então, essa palavra, eles perseveravam, estavam lá insistentemente, eles saíam das suas casas com o coração pulsando assim: vai rolar alguma coisa do céu lá naquele ajuntamento. A gente vai experimentar algo poderoso de Deus ali, junto com os demais discípulos. Eu não sei bem o que vai acontecer, mas pode ser que aconteça uma onda de cura, um mover de cura comece a acontecer e eu vou estar dentro. Pode ser que o Espírito Santo sopre um poder de cura do coração, de cura da alma, que ajuste algumas coisas desarrumadas dentro do nosso emocional, e quando isso acontecer, eu vou estar lá bebendo dessa água de cura. Eu vou com uma expectativa, porque se não acontecer muitos sinais e maravilhas naquele ajuntamento, mas acontecer uma presença gostosa, uma presença renovadora, uma presença abençoadora, uma presença que traga sossego na nossa alma, ou que fortaleça a nossa fé e as nossas convicções, a gente se sinta abraçado, a hora que isso estiver acontecendo, eu vou estar lá de braço aberto, eu quero um abraço de Jesus. O povo ia para as reuniões com esse ímpeto, com essa expectativa, e sempre acontecia alguma coisa. Entenda, é graça, sempre é graça, não somos nós que dizemos o que vai acontecer, mas parece, nós já vimos e pregamos sobre isso, parece que em muitos textos aqui do Novo Testamento, também do Antigo Testamento, Deus aprecia muito quando os seus filhos se reúnem com uma gana muito grande, uma vontade muito grande, uma força muito grande, uma expectativa muito grande. Parece que Deus gosta de corresponder a isso. Então, cada culto não precisa ser mais um culto, cada reunião não precisa ser mais uma reunião, cada reunião de célula não precisa ser só mais uma reunião de célula. Cada ajuntamento no domingo não precisa ser só mais um ajuntamento no domingo. Vocês sabem qual é a programação. Todo mundo sabe qual é a nossa programação. O programa do nosso culto é muito simples. O que faz parte do nosso programa de culto? Adoração.
dízimo, apresenta visitante na news, e o pastor prega. E as crianças vão passar a linha. É muito simples. É capaz que isso aconteça de maneira repetitiva, domingo após domingo, e às vezes acontecem algumas diferenças. As crianças participam, outros testemunhos, ou então a gente tem uma direção de Deus, a gente começa a orar por motivos específicos, orar pelas nações, orar por Israel, orar pelo Irã, orar pelo Oriente Médio, orar pelo Brasil, orar pelas Américas, orar por todas as nações, orar pela igreja perseguida. Vamos passar um tempo intercedendo, ou por cura, como fizemos domingo passado. Algumas pessoas receberam bastante oração aí, e a gente segue, mas em linhas gerais, o nosso programa é muito simples. Mas não é o programa, não é a programação. Amém, gente? Amém. Não é a programação. É o ambiente carregado de fé e de expectativa. Amém. Expectativa por um mover de Deus, pela presença. Aí você soma isso à alegria de eu estar junto com os meus irmãos. Verdade. Amém, gente? Amém. Mais Deus, mais igreja, mais discípulos. O tema da mensagem não mudou, Há 3 domingos, o tema da mensagem é mais Deus, mais igreja e mais discípulos. A gente está junto, a gente está adorando junto, a gente está cantando junto, e há uma presença, e de repente, alguém pode ministrar o coração de alguém por um simples abraço. Então, quando o povo se esforçava para estarem juntos num culto, tanto no grande ajuntamento, quanto no pequeno ajuntamento, no nosso caso, tanto no culto do domingo, como nas reuniões de célula, o povo se movimentava das suas casas com a fé e a expectativa, vai rolar alguma coisa, a gente só não sabe o que é, mas o que rolar, eu estou dentro. Amém, gente? Deus corresponde com isso. Agora, se você vem para o culto assim, vamos para o culto, Vamos lá. Vai cantar as músicas, a gente sabe das músicas, metade das músicas que o povo canta aqui a gente não sabe, então faz de conta que canta, e não canta, e tal. Também não é assim, estou exagerando um pouquinho, Aí a gente vai orar pelas crianças, a gente sabe dizer antecipadamente tudo que vai acontecer, mas tudo bem, a gente bate o nosso cartão lá e aí você acha que Deus rola? Você acha que Deus vai falar assim, com essa expectativa eu não vou nem aparecer. Eu não vou nem me manifestar, não vou fazer muita questão. E eles não estão fazendo muita questão, eu menos ainda. Quem precisa de quem aqui? Quem precisa de quem? Nós é que precisamos dele. Deus não está com falta de culto. Deus não sente falta de adoração. Deus é completo, Deus é pleno. Então, nós é que precisamos da presença, nós é que precisamos cultuar. Nós é que precisamos agradecer, nós é que precisamos adorar, nós é que precisamos da fluência do seu Espírito, nós é que queremos. E parece que o coração de Deus também é ativado pela expectativa, pela intensidade com que o buscamos e com os propósitos com que nos reunimos. Amém, gente? Então, essa palavra diariamente perseveravam, não é uma vez por semana. Nesse caso aqui, diariamente, lá no pórtico de Salomão, onde nós vimos domingo passado, uma área do pátio todo, bem grande, um coberto, onde muitas pessoas se reuniam ali, inclusive para se proteger do sol, e no pórtico de Salomão, muitos discípulos de Jesus se reuniam ali diariamente, junto com os apóstolos, e apóstolos usavam aquele espaço, muitos outros grupos também usavam aquele espaço, o pórtico era muito grande, e assim eles ensinavam, e os discípulos iam lá diariamente, para ouvirem os apóstolos falarem dos ensinos de Jesus, e de todos os ensinos que Jesus repartiu com os apóstolos principalmente, e assim eles cresciam. Aí a outra palavra, perseveravam unânimes. Essa palavra unânimes, ela é linda, linda. Ela também é uma palavra que tem 2 raízes, homotumadon,
para que eu falo isso, né? Não faz a menor diferença, né? Mas, vamos dizer assim, é uma palavra em grego que é formada por duas raízes, e ela é muito, muito linda. Ela tem a ideia, unânimes, unanimidade. Pô, o pessoal ia com o mesmo propósito, o mesmo coração, mas é mais do que isso. Quando o povo se reunia, eles se reuniam com suas diferenças. Tinha gente de tudo quanto é jeito diferente, aqueles que iam se convertendo, tinha ricos que se convertiam, pobres que se convertiam, tinha pessoas que tinham recursos e quando se convertiam eram deserdados, então precisavam do auxílio da igreja, eles iam também. Quando eles se aproximavam e se reuniam, tanto no culto grande como no culto pequeno, eles iam com uma unanimidade de coração, ou seja, cada um nas suas diferenças, cada um nas suas particularidades, cada um com as suas necessidades, mas cada um também com os seus dons espirituais. Parece que o Espírito Santo já tinha carregado eles de graça e de poder, fruto do Pentecostes, os dons espirituais. Quem distribui os dons espirituais? O Espírito Santo. Quem capacita a gente com as virtudes do Senhor Jesus Cristo? O Espírito Santo. Os dons do Espírito, por isso o Novo Testamento usa essa expressão, os dons do Espírito são do Espírito, que ele distribui com todo o corpo de Cristo, para cada um dos discípulos, e cada uma dessas capacitações também são pequenas porções das virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E assim o Espírito Santo distribui essas capacidades. Por quê? Quando os discípulos estão juntos, nós nos abençoamos mutuamente, nós nos ministramos mutuamente, nós repartimos um pouco dos depósitos que Deus tem feito na nossa vida com os nossos irmãos, mesmo que seja pouco tempo. E no grande ajuntamento, quase que a gente não tem oportunidade de fazer isso, porque aqui a maioria... Agora, por exemplo, vocês estão ouvindo e eu estou exercendo os meus dons aqui, ministrando na sua vida, com o propósito de abençoar e edificar você. Mas, cada um de nós, quando estamos em outros ambientes menores das células, dos ministérios, nós nos abençoamos com mais efetividade um ao outro, porque nós temos contato, a gente conversa olho no olho. Então é isso que acontece. Agora, no santo ajuntamento, nesse grande, isso também acontece de uma outra forma. Quando você chegou na igreja, a galera da recepção te abraçou, eles estão ministrando na sua vida. O pessoal do Boas-Vindas recepcionou os visitantes, abraçaram os visitantes, eles estão ministrando. Agora as crianças estão sendo ministradas pelos professores do nosso Kids. Isso é uma ministração. E assim, os diáconos estão de trabalho, o pessoal da mídia está trabalhando, eles estão ministrando também. Uma galera está trabalhando nos bastidores, fazendo as coisas acontecerem, nós estamos nos ministrando mutuamente. Mas você que está sentado aqui agora, aí, você vai efetivamente poder abençoar o teu irmão num outro ambiente, num ambiente de célula, num ambiente de ministério. Daí é muito importante você estar integrado numa célula, você participar de uma célula, e você perseverantemente se esforçar por participar de todas as reuniões. Amém, gente? Unânimes. Nós estamos com um só pensamento. Nós temos um só propósito, nós queremos que Deus seja exaltado, que o povo seja edificado e que haja multiplicação de discípulos. Simples assim. Amém? Nós estamos todos unânimes, juntos aí. Mas, essa palavra unânimes, ela é assim, a galera são diferentes, e quando se juntam, cada um com os seus dons, cada um com as suas características, com as suas individualidades, quando estamos juntos, é como uma orquestra. Essa palavra aqui, ela é usada para orquestra. É um acorde musical. Um acorde musical é feito por quantas notas? Pelo menos 3, né? E 3 notas diferentes, mas quando você toca 3 notas diferentes, vem cá, Will, pega o violão, de quem é? Hã? Pode ser o teclado? É melhor o teclado. Vem cá.
Kleber. Kleber e eu vamos pregar para vocês hoje. Nós dois vamos pregar para vocês. Toca as notas separadas. Agora as três juntas. É bonito? É muito lindo. É muito lindo, né? Né, Vanderlei? Muito legal. São três notas diferentes. Faz alguns outros, faz umas brincadeiras aí. Brinca. Tão certo como o ar que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Notas diferentes, elas são diferentes, mas quando elas se juntam, acontece o quê? A harmonia, vira algo lindo e maravilhoso. Amém? Vamos cantar essa canção? Vamos adorar o Senhor. Ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Lindo, não é? São coisas diferentes que, quando estão juntas, formam uma coisa maravilhosa. Amém? É você. É você, meu amado. Você é diferente do irmão que está aí do seu lado. Seja casado, você é diferente do teu cônjuge. Mas quando a gente está junto, a gente forma uma coisa maravilhosa. Amém? Essa é a ideia do unânimes. O pessoal saía das suas casas, a gente se juntava na igreja. Só tem uma possibilidade quando os discípulos de Cristo se juntam. Coisas maravilhosas vão acontecer. Coisas lindas vão acontecer. Somos todos diferentes, mas as virtudes de Cristo que foram depositadas em cada um de nós, quando a gente se junta, é que a gente forma o corpo vivo de Cristo completo. É pelas nossas diferenças. Não é um monte de gente igual. Não há riqueza. A riqueza está na diversidade, nas diferenças, quando a gente soma. Amém? É assim, é a ideia da palavra unânime. Aí você decide se fica aí ou senta. Fica. Pode deixar, pastor? Ela é a chefe, ela falou. Tá. Alguém arruma um banquinho? Não? Sabe não? Tá tranquilo. Então, essa é a ideia. Quando o povo, eles se movimentavam das suas casas, diariamente perseveravam unânimes. Que maravilhoso vai ser a gente estar junto. Avalia teu coração. É com esse sentimento que a gente se reúne? É com esse sentimento que a gente tem se reunido? É com esse sentimento que a gente tem ido para a célula? É com esse sentimento que a gente tem se reunido de sábado de manhã com os pré-adolescentes?
com os jovens, com os adolescentes, sábado à tarde. É com esse sentimento que a gente sai da nossa casa, uau, viva mais, uau, coisas maravilhosas vão acontecer. Eu estou cheio de expectativa no meu coração. Era isso que permeava o coração dos primeiros cristãos. E você sabe de uma coisa? Eu quero que seja assim agora. A gente olha para nós mesmos, até eu como pastor, eu avalio o meu coração também. Eu olho para a igreja do primeiro século, meu pai, a gente está precisando de um novo Pentecostes. A gente precisa ser carregado. A gente precisa fazer essa orquestra tocar inteira. E todas as notas fazerem parte dessa grande obra maravilhosa do corpo de Cristo. Amém? E se uma única nota não for tocada, vai fazer falta. Se a nota musical do louvor, do serviço, que tem na sua vida, da parte do Espírito Santo, não for tocada, vai fazer falta. Você vai fazer falta. Você que está lá em casa, na internet, vai fazer falta. Amém? E assim era o ambiente, essa ambiência toda da igreja do primeiro século, estava carregado dessas coisas lindas. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa. Partir o pão aqui não é apenas a celebração da ceia. Lembra que nos versos anteriores havia muita gente deserdada das suas famílias, e os ajuntamentos de casa em casa, muitos eram sim para alimentar aqueles que precisavam de provisão, de suprimento. Então diariamente, provavelmente eles verificavam quem é que está precisando. Vamos na casa de quem hoje? A gente vai comer lá ou a gente vai levar o alimento? Pensa que o coração dos discípulos não estava voltado para si. O coração dos discípulos era essencialmente altruísta. Na casa de quem a gente vai hoje? Quem que a gente vai visitar? Quem que a gente vai visitar hoje, Viva Mais? Quem que a gente vai visitar essa semana? Quantos serão visitados essa semana? É necessário. É necessário. Pede permissão para pegar água na geladeira. Abre a geladeira, vê como é que está a geladeira. Depois volta e fala com a gente. A igreja vai dar o seu jeito. A gente vai abençoar um ao outro. E assim diariamente, eles se reuniam também de casa em casa. Uma coisa é o grande ajuntamento, não dá para saber muita coisa. É bom, coisas maravilhosas acontecem. Mas, quando vai para casa, aí a gente consegue observar algumas coisas que no grande ajuntamento a gente não consegue. Isso é muito importante. É muito importante. Agora, ninguém vai na minha casa, ninguém vai ver como eu estou. Então fala com alguém, pelo amor de Deus. Não vem com esse mimimi não, que não funciona. Mimimi não funciona. Conversa com seu líder. Conversa com alguém. Aí a igreja se movimenta. Amém, queridos? Era assim que acontecia. A igreja se movimenta. E a gente faz as coisas acontecer. A igreja faz as coisas acontecer. E assim eles estavam de casa em casa todos os dias. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que coisa mais linda. Alegria e singeleza de coração. Deixa eu falar com você sobre essa palavra alegria. Essa palavra alegria, ela não é exatamente uma certa satisfação, uma alegria por estarmos agora indo num pequeno juntamento, ou numa casa, tomando a refeição com os outros discípulos, ou no culto coletivo, quando a gente se reúne com todo mundo. Não era uma alegria, estou feliz por causa disso. Não, não é essa a alegria. A palavra alegria aqui,
é a mesma palavra que se usa dentro do óleo de alegria de Isaías 61. Essa palavra alegria, ela tem uma relação com Pentecostes. Uma carga sobrenatural do Espírito Santo que caiu sobre todos os discípulos, e cada um foi carregado de porções do Espírito Santo que promoveu nos seus corações e na sua vida uma alegria sobrenatural. Essa palavra alegria é uma palavra que denota uma alegria sobrenatural. Uma presença maravilhosa do Espírito Santo, não é apenas uma sensação, é uma experiência com o divino, é uma experiência com aqueles que estão no céu, é uma segurança, é uma alegria, aquela alegria, uma pequena porção da alegria daqueles que estão no céu, que os anjos já desfrutam. Uma alegria daqueles que já foram recolhidos e estão próximos de Jesus, já desfrutam, e vão desfrutar mais ainda após a ressurreição. Mas é uma antecipação daquela alegria completa, daquela alegria plena, que nós teremos com Jesus Cristo. Quando nós não tivermos mais presos no pecado, quando a nossa carne não tiver mais uma herança de pecaminosidade, quando os nossos corpos estiverem santificados, glorificados, e nós poderemos experimentar da plenitude do gozo, da plenitude da glória, da plenitude da satisfação, de uma felicidade sobrenatural. É essa alegria quando a gente se reúne. Isso estava sobre eles, isso não pode ser produzido por mim e por você, isso só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Daí a nossa expectativa por um mover e por uma presença de Deus deve ser aumentada, porque quando o Espírito Santo resolver enviar óleo de alegria, enviar espírito de alegria, que geralmente cura, eu quero mergulhar nesse rio. E quero provar da força que a alegria do Senhor nos dá. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor invade o nosso coração e com ela traz cura. Com ela fortalece o nosso coração, fortalece as nossas convicções, fortalece a nossa fé, fortalece os nossos propósitos, fortalece a nossa esperança. Nós somos sobrecarregados de Deus. É essa alegria. Nós precisamos dela. Nós precisamos dessa alegria. Mas se a gente não esperar por ela, se a gente não querer ela, se a gente não quiser, se a gente não falar, mais um culto, mais uma programação, não vai rolar. Amados, eu não sei definir ainda direito o tempo que nós estamos. Eu sei que nós passamos por alguns momentos de avivamento nas últimas décadas. No começo dos anos 2000, nós participávamos de um ministério. Você sabe disso, já contei parte dessa história. E nós ministrávamos um seminário, e ministramos um seminário em muitas igrejas do Brasil, desde o norte ao sul, nordeste, centro-oeste, sudeste, muitas vezes. Nós ministramos muito um seminário, e uma das palavras do seminário, a pastora Márcia vai lembrar disso, uma das palavras desse seminário era a palavra do sábado à noite. A palavra do sábado à noite era ministrada, na verdade quase nunca a gente conseguia ministrar, porque depois de um longo tempo de adoração, era comum que no seminário Resgatai a Noiva, era comum que no sábado à noite, depois de uma longa adoração, o Espírito Santo, ele repetia isso com frequência, era interessante demais, ele sempre fazia isso. Caía um óleo de alegria sobre o povo, uma unção de alegria. E sabe aquela coisa maluca de pessoas ficarem rindo à torta à direita e não conseguir parar mais? E outros riam porque outros riam, e outro começava a rir porque o outro estava rindo também, não importa. O que importa é que o ambiente, ele era carregado de um óleo de alegria sem ser provocado. Uma coisa é você manipular, começar a provocar, não é isso.
Não é isso. Sem que quase nunca a gente falava em nada e lia um texto, a gente já lia o texto e a gente começava a perceber o Espírito Santo derramar óleo de alegria sobre algumas pessoas. E era comum, no meu caso, no caso da nossa equipe, quando a gente fazia isso, a gente sentava e conversava. A gente conversava com a pessoa, falei assim, me fala, o que aconteceu? A gente sabia, mas eu quero ouvir a pessoa. Cada um tem uma situação. Me fala o que aconteceu, pastor. Eu estou em tratamento de depressão. Eu vim para esse seminário meio forçado. E e começa a contar uma história. E de repente, eu fui tocado por um espírito de alegria em meu coração. E eu simplesmente explodi com risadas e gargalhadas, e foi tão poderoso que eu senti uma ação de cura na minha vida. Uma ação de cura. Quase todas as pessoas que a gente conversava, me explica o que aconteceu, eu quero saber. A pessoa associava alegria à cura. Eu estava sendo curado. Outra, estava sendo curado. Outra, eu me senti curado. Outra, olha, eu estava assim, agora eu estou assim. Né? Então, cura, alegria. E era essa alegria que percorria, ou que permeava as reuniões ali dos primeiros discípulos. Havia uma alegria terapêutica, uma alegria curadora entre os discípulos de Jesus Cristo. E isso não era algo que alguém provocava, o Espírito Santo fazia isso. Então essa palavra, alegria, eles se reuniam, conforme o texto, né? Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, com alegria. Parece que nessas reuniões havia sempre um ambiente carregado de alegria. Entendam o que isso significa no primeiro século. No primeiro século estava acontecendo perseguição. No primeiro século, muitos que estavam nessas reuniões só comiam quando iam na casa dos discípulos. Muitos dos que estavam no primeiro século, nos cultos e aprendendo com os apóstolos, aprendendo com os demais discípulos que eram mais maduros na fé e já podiam repartir conhecimento com os novos, muitos desses discípulos, eles, quando saíssem das reuniões, talvez não tivessem direito a um lugar para ir, não tivesse casa para ir, tivesse perdido tudo, ou tivesse ameaçado de morte pelos seus próprios familiares. Essa semana que passou, como eu já disse a vocês outras vezes, eu recebo uma lista de oração por e-mail de um ministério chamado Mais, Ministério de Apoio à Igreja Sofredora, compartilhando para a gente orar por uma família que o filho se converteu a Jesus e foi assassinado pelo próprio pai. No Oriente Médio. Porque se converteu a Cristo. E isso acontece hoje. Não é uma notícia antiga, aconteceu nesses dias. Isso acontece todo dia. Acontece todo dia em algum lugar do mundo, onde tem perseguição. No primeiro século, havia perseguição. Havia receio, havia medo, havia preocupações em função das muitas perseguições. Claro, havia tudo isso. Mas eles se reuniam com a expectativa de serem fortalecidos pelo Senhor, da manifestação do Espírito Santo, de serem carregados de uma alegria sobrenatural da parte do Espírito Santo, que ia encher o tanque do coração deles, da alma deles, com o poder de Deus, derramando uma alegria que trouxesse cura, que trazia a cura de todos os medos, trazia a cura das tristezas, trazia a cura a respeito das desesperanças, das questões naturais. A vida deles era permeada pelo sobrenatural. Amém?
É esse alegria que eles tinham. Outra coisa interessante, a palavra fala, eles se reuniam com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração. Essa singeleza de coração é uma palavra linda. Ela pode ser traduzida assim, simplesmente como algo singelo, uma simplicidade do coração, uma humildade do coração, mas ela também é uma palavra com duas raízes e observando o significado dessas duas raízes, que foi traduzido em português para singeleza, se essa palavra no original tem a ideia de você pisar numa pedra no nível do chão, uma pedra de calçada. Estão comigo? Uma pedra de calçada. O que tem a ver isso com singeleza de coração? Essa ideia de pedra de calçada, significa tudo nivelado pelo chão. Tudo no mesmo nível, daí simplicidade, daí humildade. Quando os discípulos se reuniam, tinham os ricos, tinham os pobres, mas lá, tudo era igual. Existia um médico, existia o engenheiro, existia um filho de fariseu, existia um gentil que tinha se convertido recentemente, estava ali por Jerusalém, existia um pescador, e existia um rabino, existia um policial, e existia um ex-bandido. Mas quando eles estavam ali reunidos, só tinha uma coisa: discípulos. Discípulos de Jesus. Só uma coisa. Todos eles se abençoavam mutuamente. Singeleza de coração. Essa simplicidade, a simplicidade de Cristo, de entrar no tanque de Betesda e passar, ao invés de entrar pelo templo, pela porta formosa, que as autoridades, as pessoas importantes entravam pela porta formosa, Jesus deu a volta e foi entrar lá pela porta das ovelhas, bem próximo do tanque de Betesda, e de repente passou pelo tanque de Betesda e encontrou um monte de aleijado, um monte de gente fedida, um monte de gente feia, um monte de gente doente de todo tipo, e ele não entrou pela porta formosa, ele entrou pela porta mais fedida que tinha lá, e foi encontrar um camarada, encontra com ele e fala assim: e aí, o que você está fazendo aí? Assim, o que você quer? Eu quero ser curado. Ah, você quer ser curado? Então, e aí? Ah, Senhor, mas eu estou há 38 anos, Jesus tinha talvez uns 32 anos de idade, e ele disse: eu estou há 38 anos aqui, esperando as águas se moverem quando o anjo passa, João capítulo 5, quando o anjo passa e move as águas, não tem ninguém que me lance as águas para serem curadas, outros sempre entram antes de mim, e eu estou aqui há 38 anos, quando Jesus nasceu ele já estava lá, quando Jesus tinha 12 anos, ele ainda estava lá. Quando Jesus iniciou o seu ministério, esse aleijado ainda estava lá. E alguns anos depois, Jesus passa lá e ele está lá. Aí Jesus fala: e aí, o que você quer? Quero ser curado, mas preciso de ajuda. Eu falei: ok, então faz o seguinte, levanta, toma o teu leito, vai para casa. Ele se levanta e vai embora. Aí talvez, era um lugar cheio de aleijados, cheio de doentes, mas Jesus entrou ali para curar aquele homem, não sei, talvez Jesus tivesse falado nos ouvidos dele: ei, levanta e vai embora, toma o teu leito. Se Jesus falasse um pouco mais alto, capaz de levantar 5, 10, 15, 20 aleijados e ir embora. Por que Jesus já não curou todo mundo? Eu não sei. Talvez ele estivesse numa expectativa.
Talvez o nível de esperança e de expectativa desse aleijado fosse maior do que o dos outros. E perseverança. E perseverança, ele estava há 38 anos esperando. 38 anos esperando por uma cura. Mas ela chegou, a cura chegou. E a cura se chama Jesus Cristo. Simplicidade. Simplicidade. Parece que esse espírito de simplicidade e de singeleza que há no coração de Cristo entrou nos discípulos. Aí, a gente não se importa se um ganha mais, outro ganha menos, se um tem um carro cor-de-rosa e o outro tem um carro azul petróleo, se você mora numa casa de 3 andares, 4, e o outro mora numa casa alugada, a gente não se importa com nada disso. Se um é funcionário e o outro é empresário, quando a gente está reunido, a gente só é uma coisa, a gente é discípulo, e discípulo de Jesus Cristo. E essa simplicidade do coração faz a gente abraçar o fedido, faz a gente abraçar quem está precisando, faz a gente repartir da gente. O que você, vou te dar uma camisa, tá, vou te dar uma calça, tá, vou te dar um tênis, toma, vou te dar um tablet, tal, vou te dar sei lá, um carro, né? Vou te dar aleluia, diz amém aí, irmão, né? Vou te dar um abraço. E abraço que cura a alma, que cura o coração, que salva, que quebranta as barreiras. Um abraço, é isso, mas um abraço com poder, um abraço com unção. Um abraço é só um abraço, mas um abraço com unção. Um aperto de mão é só um aperto de mão, mas um aperto de mão com unção. Singeleza de coração. Isso permeava a igreja do primeiro século. Egoísmo, altruísmo. Amém, gente? Amém. Singeleza de coração. E o texto diz, continua, e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Isso é coisa linda. Louvando a Deus, não dá para não louvar, não dá para não louvar a Deus. Quando a gente se reúne, a gente precisa louvar, porque tudo acaba em louvor, tudo acaba em adoração, e começa também, nosso coração se inclina. Eu não vou falar muito sobre isso agora, mas eu quero me referir a outra palavra, quando ele diz que, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A palavra contando, aqui, ela é muito interessante, ela é simples. A palavra em grego é eko. Ela, contando, ela tem uma ideia um pouquinho mais extensa. Ela tem a ideia de possuir. Contando é possuir, é ter, é segurar na mão. E o que os discípulos tinham e seguravam na mão era a simpatia de todo o povo. Quando a palavra, já vou resumir para finalizar, a palavra todo aqui, que o Lucas usou, é a ideia de que o todo era toda a cidade. Não havia uma só pessoa na cidade que não tivesse simpatia pelos discípulos de Jesus. Porque era só se aproximar deles, a presença do Espírito Santo, a carga de Deus que estava sobre eles, abençoava, curava e salvava todos que estavam. Os doentes que se aproximavam, muito provavelmente seriam curados. Então eles se aproximavam desse grupo, e assim havia uma simpatia de todo o povo pelos discípulos de Jesus Cristo, por toda a cidade. Mas essa palavra etô aqui, que tem a ideia de contavam com a simpatia, eles tinham a simpatia, eles possuíam a simpatia, eles seguravam a simpatia, era como se fosse uma posse, era como se fosse um dom.
era como se fosse uma graça que Deus colocou sobre os discípulos. Eu tenho a simpatia, é uma presença, a simpatia é uma graça, é a graça de Jesus Cristo que Ele transfere para os seus discípulos, e as pessoas que se aproximam dos discípulos de Cristo estão fluindo da graça do Senhor Jesus Cristo, e eles apreciam essa graça, têm uma simpatia por essa graça, se apaixonam por essa graça, desejam essa graça, e essa graça, não era automático assim, era uma propriedade dos discípulos. A graça era uma propriedade dos discípulos, ou os discípulos é que eram propriedades da graça. O fato é que estavam com eles. Tem a ideia de que estavam com eles, eles seguravam essa simpatia. É como se fosse um dom, um dote, uma graça permanente, que era só se aproximar deles, era contagiante. O meu coração vai se inclinar a favor, por causa de uma presença que estava sobre os discípulos e sobre os apóstolos. Então não era só, o povo lá é legal, tá? Não, se aproxima deles, não sei explicar, mas o seu coração vai se apaixonar por eles. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E eles caíam na graça. Eu finalizo dizendo dessa graça. Jesus, Ele é a encarnação da graça. Tudo provém da graça, mas Ele deposita isso sobre os seus. Porque lembra há 2 domingos atrás que nós dissemos que os discípulos eram a Bíblia do primeiro século, os apóstolos eram a Bíblia do primeiro século. Eles liam sobre o amor de Deus observando os discípulos de Jesus Cristo. Não tinha Novo Testamento escrito. A primeira epístola, provavelmente 1 Coríntios, foi escrito lá na década de 50, pelo menos uns 20 anos depois desse negócio aqui, uns 20 anos depois de Atos dos Apóstolos, desse momento histórico aqui. E a graça de Deus estava com os discípulos, e quando as pessoas olhavam os discípulos, eles sentiam e percebiam a manifestação da graça que havia sobre eles. Então, os discípulos caíam na graça do povo, porque a graça de Jesus estava sobre eles, e estava transbordando. Então, isso promovia a aproximação do coração das pessoas para os discípulos, uma simpatia irresistível, uma atração irresistível por parte do pecador para com os discípulos, porque quando eles se aproximavam, e quando eles viam os discípulos, a graça transbordava, a graça de Cristo transbordava da vida dos discípulos. Isso é apaixonante, é irresistível. Convido você a ficar de pé, convido você a considerar tudo isso que nós falamos. Convido você a orar junto comigo, pedindo para que o Espírito Santo produza no nosso coração e no nosso tempo essas mesmas condições, as condições que os discípulos de Jesus tinham aqui. Nós queremos mais Deus, queremos mais igreja e mais discípulos, amém? Amém. Nós precisamos de tudo isso. Agora, tudo começa, tanto no 42 quanto no 46, 42 é um resumo de tudo, mas quando a gente chega no 46, a gente vê também a palavra perseverança, como eu mencionei, a primeira palavra que eu me referi, a palavra perseverança, uma perseverança decorrente de um grande propósito. E perseverança implica em propósito, em meta, em alvo, mas implica em esforço, e implica em decisão. A gente precisa decidir querer, decidir desejar,
decidir ter expectativa, decidir produzir expectativa no nosso coração. Nós precisamos nos posicionar e tomar uma decisão. Eu quero experimentar um segundo Pentecostes. Um segundo, não diria nem segundo, talvez não seja uma boa ideia. Um novo Pentecostes. Não importa que nome você dê, é uma grande porção do Espírito Santo sobre nós, nos carregando dessas virtudes todas e gerando em nós todas essas características que fazem parte dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, de maneira que a graça do Senhor transborde da nossa vida e de fato caiamos na graça das pessoas, que elas vejam Jesus quando olharem para nós, que elas experimentem Jesus quando forem nas nossas células, e que elas sejam tocadas poderosamente por Jesus quando se reunirem para cultuar conosco no nosso grande ajuntamento. Nós queremos tudo isso, eu sei que você quer tudo isso, então eu quero convidar você a orar, a desejar essas coisas. Mas eu não sei de onde eu tiro isso. Eu não sei, pede para o Espírito Santo começar a gerar uma fome e sede desesperada por essas coisas. Pede ajuda do Espírito Santo. Mas que a gente quer essas coisas, eu quero, desesperadamente, 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 desesperadamente. Poder, comunhão, altruísmo, sinais e maravilhas, curas, óleo de alegria, graça e abundância de graça, graça e abundância de graça, graça e abundância de graça, e multiplicação dos discípulos de Jesus Cristo. Abaixa a tua cabeça e ora, por favor. Levanta sua mão comigo se você quer mais Deus, mais igreja e mais discípulos. Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa hora e queremos dizer ao Senhor que reconhecemos que o Senhor mesmo está gerando um certo desespero em nós, mas eu quero que esse desespero aumente. Faz esse desespero em nosso coração aumentar, porque nós queremos mais do Senhor, queremos mais igreja e queremos mais discípulos. Senhor, queremos mais da Tua presença, uma presença poderosa, uma presença salvadora, uma presença curadora, uma presença transformadora, uma presença salvadora, que promova o nascimento de novos discípulos, novos filhos do reino de Deus. Senhor, no nome de Jesus, faz isso em nós, e abençoa-nos e ajuda-nos a tomarmos decisões, que sejamos disciplinadamente perseverantes, buscando presença, cooperação, estar presente nas reuniões, nas pequenas, nas grandes, no grande ajuntamento, no pequeno, servir os irmãos, servir ao Senhor, contribuir, ó Deus, para o nascimento de novos discípulos do reino, discípulos do Senhor Jesus. Ó Pai, usa-nos, por favor, enche-nos da Tua presença, derrama do Teu óleo, derrama do Teu Espírito, promove, Senhor Deus, um novo Pentecostes em nós, aviva-nos, desperta-nos,
Desperta-nos, desperta-nos, desperta-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoa-nos, ó Deus, segundo as nossas necessidades e a Tua vontade, cobrindo e abençoando cada irmão, cada família, cada pessoa na nossa comunidade. Ó Deus, a presença do Teu Espírito encha cada casa, encha cada casamento, encha cada relacionamento, Pai, Filho, Filho e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Carrega da Tua presença, derrama do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar.